Saudações, pessoal. Estamos aqui com a edição número 2 do podcast Heróis da Vida Real. E a nossa proposta é mostrar a vida dos operadores de segurança pública, das pessoas que arriscam a sua existência diuturnamente para que a sociedade viva. Num mundo em que os super-heróis de gibis, de história em quadrinho, alcançam grande sucesso nos filmes, as pessoas muitas vezes esquecem que os heróis de verdade, que estão aí em todos os cantos, arriscando as suas vidas, de arma na mão ou não, mas lutando, trabalhando para que a sociedade descanse em paz, trabalhe em paz, tenha o seu lazer em paz. Nesse mundo, a gente precisa homenagear essas pessoas que são os heróis da vida real. E hoje, dentro da proposta do nosso programa, estamos aqui com o escrivão de Polícia Civil, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o escrivão Jandir Cortez, que é diretor jurídico do Simpol, Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Norte, e também vice-presidente do mesmo sindicato cumulativamente. Então, saudações, Jandir, seja bem-vindo ao nosso programa, e estamos aqui. Obrigado, Eric. Obrigado aí vocês que estão assistindo. É uma grande satisfação, né, esse convite, desse bate-papo aqui. Estamos aqui à disposição para as perguntas, para os esclarecimentos. Enfim, muito obrigado pelo convite. Então, meu amigo, seja bem-vindo. E aí, para o pessoal que está nos assistindo, há muitas dúvidas com relação à carreira policial, particularmente à carreira policial civil. Como o Jandir é vice-presidente de um sindicato, então existem algumas dúvidas da própria categoria que já me passaram aqui. Eu vou tratar dos assuntos tintim por tintim, hein? Mas vamos falar sobre a vida dele, né? O que é que leva um cidadão, entre aspas, normal, a entrar na polícia, a tornar-se um escrivão, a militar nessa causa aí da segurança pública. Então, antes de mais nada, Jandir, você é natural de onde? Eu sou natural de Natal. Nasci aqui na maternidade Januário Cico. Meu pai também é de Natal e minha mãe nasceu em Catolé do Rocha. E aí eles se conheceram e minha mãe teve o parto aqui, foi na maternidade Januário Cico em Natal, em 1980. Então, quer dizer, você é meio potiguar, meio paraibano. Inclusive, eu viajei por diversas vezes a Paraíba, em Campina Grande, que meu avô tinha casa, meus avós tinham casa. Inclusive, ainda tem a casa lá, então eu tenho esse lado paraibano, sim. Catolé do Rocha é terra de cabra macho, né? Minha mãe é braba, viu? Minha mãe puxou esse sangue, né, de Catolé do Rocha. Quem trabalhou ali por aquela área do Alto Oeste sabe que Catolé do Rocha tem suas tradições aí que remontam desde Jesuíno Brilhante e histórias outras, né, que existem até hoje lá. Realmente é um lugar interessante. Quer dizer que as suas origens remontam um pouco a esse setor aí do Nordeste, ao Alto Sertão mesmo. Exatamente. Minha mãe vem de lá, e aí, inclusive, a gente teve algumas operações, né? Acabou passando por lá também naquela época quem trabalhou no Oeste. Vamos deixar essa história para depois aí, tem tempo aí para a gente conversar. Primeiro a infância, né? Então você nasceu por aqui e a sua infância mesmo, você viveu por onde em Natal? Foi Natal? Foi. Eu passei, inicialmente minha infância foi em Goianinha, né? Meu pai é engenheiro mecânico, trabalhava na usina Estivas e minha mãe era bioquímica e trabalhava também na usina Estivas. Então a gente morava em Goianinha. Goianinha ali perto de Pipa, né? Para o pessoal se situar que Pipa é mais famoso. Exatamente, ali perto de Pipa. Aí, certo momento, meu pai passou no concurso da Petrobras, a gente veio morar em Natal, aí a gente sabe que esse concurso da Petrobras acaba que a gente seja sendo removido, né? Minha mãe passou no concurso do Estado do Rio Grande do Norte, como bioquímica também. Aí a gente ainda cheguei a morar um tempo em Aracaju, pouco tempo, 6 meses, mas depois fui morar em Salvador por um ano, justamente na época que eu cursava a 2ª série do 1º grau, e aí depois desse um ano em Salvador, eu vim morar em Natal. Então, eu tenho essas visitas por essas cidades. Sergipe... Então, a sua infância foi bem rodada no Nordeste, né? Eu passei por Sergipe, na Bahia, o Sergipe foi pouco tempo, né? 6 meses, aí a Bahia realmente foi um ano, que eu passei um ano na Bahia, e aí depois retornei para Natal. Mas é uma cidade de coração mesmo, é Natal. Beleza. Aí, então, enfim, eu morei grande parte da minha vida, de fato, em Natal. Meus pais, quando eu tinha 10 anos, se separaram, ainda na Bahia. Quando meu pai foi para a Bahia, meu pai se separou e a gente veio morar aqui comigo, vim morar com minha mãe aqui em Natal, quando eu tinha uns 10 anos.
Então, de 10 anos para cá, foi minha vida no Natal, Rio Grande do Norte. Mas a tua infância aí, para o pessoal tirar uma medida, né? Você se considera mais assim, um boy criado em apartamento ou você foi solto aí Rapaz, nas Campinas, vamos chamar assim? Pronto, eu sempre fui criado em apartamento. Sempre, sempre. Mas, assim, minha mãe, graças a Deus, ela me deu uma criação muito boa. Porque, assim, eu tive amigos que grande parte também da minha criação foi também indo para fazendas, como, por exemplo, Pedro Evelino. Eu viajava muito para Pedro Evelino, para fazenda, andar de cavalo. Aprendi a dirigir carro, por exemplo, dirigindo Jeep, trator. Então, em fazenda, entendeu? Então, assim, andava de cavalo, de trator, de charrete, de todo mundo. Então, eu tinha essa convivência nesses outros ambientes, mas minha vida, como todo, foi em apartamento, seja quando minha mãe era casada com meu pai, né? E seja quando minha mãe se separou. Até porque minha mãe dava muito plantão, então eu ficava, muitas vezes só, ou então com uma empregada. Então, minha mãe sempre preferiu a gente morar em apartamento. Mas não deixei de ter aquele convívio fora, né? Como eu estou falando para você. Então, sempre tive essa convivência. E procuro hoje, para minhas filhas, por exemplo, fazer essa convivência, que é importante realmente. Quem não gosta de tomar um leite de vaca do curral? Entendeu? Pois é, né? Minha criação foi tomando leite no curral. Entendeu? O leitezinho com um copo lá, quentinho, bota no Nescau lá, ou então às vezes nem bota no Nescau e toma. Então, assim, eu tive também essa vivência, esse aprendizado, mas minha vida realmente foi apartamento, viu, Eric? Tá bom. Aquela época não tinha videogame, não tinha essas coisas, não tinha internet. Então, acredito que você foi uma criança que gostou muito de jogo de tabuleiro, essas coisas. Banco Imobiliário, aqueles jogos que tinha. Jogo da vida, Banco Imobiliário. Ainda peguei o videogame, peguei o Master System ainda e o Nintendo, né? Foi logo no iniciozinho ali. Então, eu sou velho não, viu? Mas peguei aquele Master System e o Nintendo. Jogou fliperama? Fliperama, pois é. Come, aquele joguinho do videogame, né? Come. Então, assim, eu tive essa fase dos videogames, mas foi no Master System e do Nintendo. E o jogo de tabuleiro, realmente, como você falou. Você não precisa nem falar de coisa de velho, que eu peguei Odyssey e Atari, meu amigo. Geração anterior dos videogames. Anterior ao Master System, exatamente. O Atari é anterior. Eu já vi esse equipamento, né? Mas eu nunca joguei. Nunca chegou a jogar? Nunca joguei, não. É importante a gente falar para hoje o jovem que estiver nos assistindo, né? Acaba tem interesse até ser policial um dia, para entender como é que foi a infância da gente. Você está com 12, 13 anos aí, está assistindo a gente, vendo, olha aí, os policiais conversando e tal. Bom, a gente também foi criança, hein? Antes do distintivo, antes de farda, antes de arma na mão, a gente foi criança. Como é que foi a infância dos policiais, né? Então, por isso que eu sempre tenho um carinho especial de perguntar sobre essas coisas, para que a população entenda o ser humano que está por trás de todo policial. Sim, a gente viveu em famílias, às vezes desestruturada, às vezes estruturada, às vezes com separação dos pais, uma vida de gente normal. Os policiais são seres humanos normais. Mas vamos voltar aí para a vida do escrivão Jandir Cortez. Então, quer dizer, os seus pais se separaram enquanto você morava na Bahia, você voltou com a sua mãe para Natal, isso era que ano? Olha, não me recordo o ano, Eric, mas eu cursava a segunda série do colégio. Aí, quando eu vim estudar aqui no Novo, eu estudei minha vida toda no Colégio das Neves. Estava com o quê aí? 10 anos? Não. Sim, 10 anos. Quando eu voltei da Bahia, tinha 10 anos. Então, eu voltei nessa época. Eu não tenho nem como fazer esse cálculo agora, mas eu tinha 10 anos de idade. Quando eu voltei para a terceira série e comecei a estudar no Colégio das Neves. Eu já estudava no Colégio das Neves, no maternal. Entrei no maternal, no Colégio das Neves, saí do Neves para poder ir para Salvador. Depois, passei o tempo que eu voltei de Salvador, eu voltei para o Colégio das Neves. E daí, diante do Colégio das Neves, na terceira série, eu cursei até o pré. Então, eu terminei o Neves aí em 98. Então, minha vida toda foi no Colégio das Neves. O pré, que hoje é chamado terceiro ano. Terceiro ano, Porque terceiro ano do ensino médio. Na nossa época só era até a oitava, aí não tinha nono, né? Aí pulava para o primeiro. Aí primeiro, segundo, terceiro. Eu já vou até a nona. Não o nono ano, né? O terceiro ano do segundo grau. Hoje em dia é o terceiro ano do ensino médio. Então tem umas peculiaridades agora dessa época que eu não estou ainda tanto familiarizado. Mas, enfim. Então, a gente voltou, quando eu tinha 10 anos, voltei para Natal, voltei para o Colégio das Neves e comecei a morar aqui. Opa, desculpe. Eu vim morar aqui na Praia do Meio, com minha mãe.
Então teve toda aquela separação tumultuada, né, da minha mãe. Toda a separação a gente sabe que é complicado quando inclusive quando tem um litígio, né? Então foi uma separação bem conturbada, mas deu certo. E aí, enfim, aí minha mãe começou a tocar a vida dela, que era servidora pública estadual, começou a tocar a vida dela. E eu continuei a estudar no Neves. Então, quer dizer, na sua adolescência, você estava em Natal, morando ali nas imediações da Praia do Meio. E aí, como é que foi esse período? Esporte, namoro? Como é que era a tua vida nessa época aí de adolescente? Pois é, esporte, eu nunca fui muito para um esporte só. Por exemplo, eu fiz karatê, já fiz vôlei, já fiz basquete, fazia educação, alto, né? fazia educação física no colégio. Então, assim, quase todo ano eu mudava o esporte. Só não fiz handebol, mas eu fiz natação, karatê, basquete, voleibol. Não fiz futebol nem handebol no colégio. E aí, sim, e também cheguei a fazer no colégio também musculação. Então, assim, eu não gostava muito de ficar num esporte só. Quando minha mãe, a gente veio morar em Natal, retornamos da Bahia, a gente morou um ano na Praia do Meio, depois a gente comprou um apartamento e foi morar ali próximo à Nova Descoberta, que foi onde foi toda a minha adolescência. Foi onde eu pegava a bicicleta, rodava aquela Nova Descoberta ali toda. Foi onde começou as paqueras. Mas assim, namoro. Você tocou eu nunca fui muito namorar. Nunca fui muito de ter namoro. Porque assim, eu procurava muito assim, mais curtir a vida, brincar, ir para as festas. Então, assim, namorar mesmo... eu digo a você que foram poucos namoros aqui. E dos namoros que eu tive foi de 2 meses, 3 meses. Eu fui pouco namorar. Eu não gostava muito de namorar porque eu gostava de sair para as festas. Então, como é que eu vou para a festa se eu estava com a namorada? Eu ia para a festa com os amigos fora. Aí eu não queria. Eu preferia não namorar, mas a gente ia, curtia e depois voltava. Era só, como chama hoje, ficar, né? Ficava com a figura na festa Exatamente. E a fila anda. Eu nunca fui de namorar muito, se apegar. Tinha amigos meus que passavam 3, 4 anos com a namorada, aí deixava de sair com a gente e tal, e depois voltava, aí com um mês já estava com outro namoro. Mas eu nunca fui de namorar, não. Era mais de gente sair para a festa, ficar e voltava para cá. Mas me diz uma coisa, nesses rolês aí que você dava nessa época, era mais o quê? Circuito de vaquejada? Nessa época, com certeza, era a época do axé, né? Era esses shows de banda baiana. Qual era o tipo de circuito aí que tu convivia mais? Pai, na minha época, na nossa época, posso dizer, né? A gente tinha o Circo da Folia, que já chegou a tocar até... Isso aí é anos 90, né? A gente que chegou a tocar até ali ao lado do Mangai. A gente tá aí final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Isso em Natal. Anos 90. Né? Porque eu tinha uns 14, 15 anos, né? Então era Circo da Folia, Vila Folia. Quem não se lembrava do Vila Folia, né? Das de axé. A casa de show que marcou. Marcou bastante. Na minha época, marcou bastante, né? E Vila Folia, o Circo da Folia, tinha o Parque da Cidade também, aquele antigo local que fica o Carrefour hoje, não era o Carrefour, era uma casa de show, né? E minha vontade mesmo, minhas festas que eu gostava muito de curtir é realmente vaquejada. Então, assim, eu fui para bastante vaquejada, Macaíba, Monte Alegre, Tangará, Cuás Novos, Caicó, então, assim, Mossoró. Então, minha vontade mesmo, meu hobby era vaquejada. Então, eu tinha meus amigos, né, que a gente vivia em vaquejada. Obviamente que a gente também ia para o Vila Folia em shows legais, né, assim, de axé, a gente ia, mas a gente acabava indo mais para show de vaquejada, para as vaquejadas mesmo. Então, quer dizer, essa pegada aí que você já tinha desde criança, de visitar fazenda e etc., quando foi na adolescência, aí já naturalmente levou a procurar a mulher em vaquejada, ver as pegas de boi, exatamente. Ela participar desse circuito, né? Eu já cheguei até a bater esteira em bolões de vaquejada. Foi. Em bolões, né? Porque não cheguei a puxar, não, mas bater esteira, né? Que é exatamente seguir o vaqueiro que puxa. Eu já cheguei oportunamente em alguns bolões, mas foram poucos. Tá? Porque eu não tinha cavalo, então geralmente era um cavalo emprestado, então era mais uma brincadeira de final de semana. Deixa eu abrir um parêntese aí para o pessoal que não é do Nordeste e está assistindo aqui esse programa. O bolão de vaquejada é uma brincadeira feita pelos fazendeiros e peões e etc., que se junta um pessoal que gosta de fazer a vaquejada, naquele esporte
onde 2 cavaleiros perseguem um boi e derrubam ele pelo rabo. Então tem o batisteira, que é o que vai imprensando o boi, e tem o puxador, como ele falou, que é o que puxa o boi pelo rabo. Então o que ele está dizendo aí é que chegou a competir, né, nessas mini vaquejadas, né, se chama o bolão de vaquejadas, são eventos, assim, a maior parte das vezes meio que improvisados, e muitas vezes a gente vai com o cavalo emprestado. É considerado mais uma brincadeira do que uma coisa séria, que a coisa séria é a vaquejada mesmo, né? Seria um treino, um aquecimento, né, do circuito de vaquejada. Então o que ele está dizendo é que chegou até a ser esteira, né, nesse tipo de competição, né, do bolão. Então, quer dizer, é um cara que tem um pé na vida de gado também, né? Exatamente. Então, exatamente como você falou, Érico, o bolão é uma brincadeira ali que meio que amador, né? Então, assim, eu tenho esse lado, né? Eu até brinco com minha esposa, olha, eu tenho vontade de terminar a carreira com uma granja, você tá ficando doido, não sei o quê. Minhas filhas também não gostam, né? Mas eu gosto muito dessa área da parte da vaquejada. Eu fui, como eu disse, eu ia muito para o curral de manhã cedo tomar o leite de gado, porque tá naquele curral, aquele cheiro. Então, assim, eu gosto, eu tenho esse lado, né? Tem essa afinidade aí. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Então, você viveu uma vida, vamos dizer assim, normal para os parâmetros dos anos 80, 90. Nessa época, tu já pensava que ia ser polícia? Nunca pensei que ia ser polícia. Nunca tive afinidade, não diga nem afinidade, nunca pensei em ser policial. Eu tenho fotos, quando criança, uns 4, 5 anos, brincando de atirar. Eu tinha, não sei se você se lembra, aquele revólverzinho que tem uma espoleta. Sim, revólver de espoleta. Que era de ferro. Sim. Que tinha uma espoleta vermelha, que encaixava. Umas réplicas de revólver dos filmes de faroeste. Não sei se você se lembra. Lembro. Eu tive também. Eu tinha revólver de espoleta, eu tinha tiro-alvo e tal, mas assim, nunca almejei ser policial. Nunca. Isso é um fato. Nessa época aí que você estava adolescente, estudando, aí você pensava em que futuro? Você pensava que ia ser o quê da vida? Olha, eu pensava uma carreira jurídica. Meu hobby sempre foi uma carreira jurídica. Um juiz, promotor, ou um procurador. Inicialmente era meu foco. Então estava se direcionando para os estudos, primeiramente. E Isso. dentro dos estudos, se formar em direito e tentar aí uma carreira no judiciário. Exatamente. A ideia, enquanto adolescente, foi essa. Não era entrar na carreira policial. Até porque eu não tenho na minha família policiais. Eu não tenho nenhum. Não teve esse exemplo? Não tenho um exemplo de policiais na minha família. Meu pai engenheiro, minha mãe bioquímica, meus avós um bancário, outro professor. Então, assim, eu não tenho na minha família ninguém policial. Mas e aí? Então, quando chegou na época do vestibular, que não era Enem, hein? Nessa época era o vestibular. Então, na época do vestibular, e você optou por fazer a prova para direito. Para direito. Na verdade, uma curiosidade, Eric, na época eu ainda cheguei a fazer engenharia da computação. Eu digo passagem. Mas aí eu disse, não, eu ainda comecei a cursar. Mas eu vi que não era a minha praia, aí fui mesmo para direito. Então eu migrei para a área de direito, cursei na UNP pela manhã, na época uma faculdade muito boa. UNP, Universidade de Potiguar. Universidade de Potiguar, entraram 65, 70 alunos, mas se formaram acho que 43, 44 alunos, mas não foram, não sei, eu realmente recordo o total, mas o que eu quero dizer é que bem menos se formaram, porque muitos saíram, muitos foram para a noite, muitos eram de Fortaleza, foram embora. Mas assim, eu cursei Direito na UNP, na Universidade de Potiguar, e concluí a universidade em 2003. Eu só formei em Direito em 2003 na UNP. Quando eu me formei na UNP, eu já estava aprovado na OAB, porque a gente, na época, não se podia fazer a prova da OAB ainda cursando Direito, na época não podia, e a gente entrou com um mandado de segurança, e aí, em julho, antes de se formar, 6 meses antes, nós fizemos a prova da OAB. A gente conseguiu fazer a prova, já fui aprovado, então eu passei os últimos 6 meses da faculdade já aprovado na OAB, só esperando o currículo para juntar na OAB e pegar minha carteira. Então, quer dizer, você se formou e já advogou? Eu me formei e já comecei a advogar. Juntamos no escritório,
Eu e mais 4 amigos meus, dentre eles meu cunhado, que na época não era cunhado, era amigo. E aí a gente começou na verdade já era cunhado, e a gente começou a advogar. Eu conheci meu cunhado na faculdade e através do meu cunhado eu conheci minha esposa, já na faculdade. Então a faculdade eu conheci minha esposa. Foi quando eu comecei de fato a namorar por um tempo prolongado. Saiu da vida de bandoleiro. Exato. Até o início da faculdade eu estava como bandoleiro. Até acho que o segundo ano de faculdade. Depois foi que eu me aquetei. Eu também já com meus 19 anos, 20 anos, 21 anos, mas de muita festa. Aí eu disse, não, vou agora me aquietar. E me aquietei. Assumi um compromisso mais sério. Isso. Agora doutor. Pois é. Aí esperei ela terminar a faculdade para me casar. Aí nós nos casamos quando ela terminou a faculdade. Tá bom. E aí, como advogado, como é que foi a sua carreira de advogado? Quanto tempo durou? Por onde você trabalhou? Não foi fácil, porque eu não tenho um parente muito próximo de advocacia. Eu tinha um primo da minha mãe, que já tinha, que era juiz, na verdade, e estava sendo desembargador, mas eu não tinha essa afinidade, eu não tinha essa proximidade com eles. E aí eu não achei conveniente também chegar e pedir uma oportunidade. E aí acabei e comecei a advogar. Quando eu comecei a advogar, vi que não estava dando certo. Aí foi que eu consegui uma oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia do meu amigo e advogado Fernando Gugel Pimenta, certo? Trabalhei lá, comecei a trabalhar com ele. Ele na época ele foi indicado para ser juiz eleitoral do TRE. Ele foi. Então, quando ele foi para ser juiz eleitoral, eu comecei a ajudar ele no escritório de advocacia dele e ele me chamou para trabalhar com ele. E aí, nessa época, eu estava advogando no escritório dele e eu comecei e fui trabalhar. Foi quando eu fui para o TRE. Então, acho que eu tinha 20 anos, 21 anos, eu fui para o TRE. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no TRE. No TRE, aí eu fui ser assessor de juiz. Inclusive, eu fiz audiências com ele, de toda uma assessoria. Na verdade, meu trabalho era de assessoria ao juiz. E lá na TRE, eu tive a gratidão e um grande respeito de trabalhar com o juiz eleitoral Marcos Duarte, também advogado, e trabalhei também com o doutor Aurino Vila, procurador municipal de Natal. Tive a oportunidade, graças a Deus, de conviver com essas pessoas, né? E trabalhei por 4 anos no TRE. Foi quando, aí vem agora, foi quando surgiu o concurso da Polícia Civil. Eu estava estudando, comecei a estudar para concurso, por quê? Porque você está no TRE com um cargo de assessor, mas você está hoje e não está amanhã, né, Eric? A gente sabe que é assim, né? Então, assim, eu sempre fui bem ativo, eu gosto de trabalhar, mas também gosto a gente tem que pensar na família, né? A gente tem que pensar na estabilidade. Então, eu comecei a estudar para concurso. Estudei para concurso, aí comecei a fazer vários concursos. E foi quando surgiu, na época, não sei se você se lembra... No caso, você estava atirando nos concursos da área jurídica. Jurídica, fiz o TRE, tal, e surgiu, na época, o concurso não sei se você se lembra, do agente penal federal, na época, do nosso concurso. Que, inclusive, surgiu o Agente Penitenciário Federal, surgiu Polícia Civil da Paraíba e surgiu também o Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Era o mesmo período. Agente Penitenciário, que hoje é o Policial Penal. Que Agente Penitenciário Federal, que agora é Policial Penal. Agente Penitenciário Federal, na época, o nome, agora é Polícia Penal Federal. E aí, o que é que acontece? Eu disse para minha esposa, eu vou fazer para a Polícia Penal, para Agente Penitenciário Federal. Eu disse, não, faça não. Cuidado, faça não, não sei o que, é perigoso. Então, eu vou fazer para a Polícia Civil. Mulher nenhuma gosta do cara entrar na polícia. Eu vou fazer para a Polícia Civil. Aí eu comecei, na época, por mais que eu fosse formado em Direito, por mais que eu exercesse o cargo de assessor jurídico, mas eu não tinha condições de estudar para delegado, porque eu sou bacharel, eu era bacharel em Direito. Como é que eu vou estudar para delegado? Se eu trabalhava no TRE a tarde toda, estudava em cursinho preparatório à noite e estudava em casa só depois que nós chegava do cursinho, que eu ia estudar para concurso. Então, assim, de manhã também eu tinha as atividades, então eu não tinha tempo. Então, eu não tenho como me dedicar ao concurso de delegado. Não tenho como. Como é que eu vou me dedicar? Aí eu disse, não, eu vou fazer um concurso. Aí eu analisei os cargos, agente e escrivão, eu vou fazer para escrivão. E fiz.
Não fiz na Paraíba. Mas aí uma boa pergunta. Nessa sua decisão entre agente e escrivão, você não tinha, acho que, muita ideia do que era o agente e do que era o escrivão. Por que você se decidiu a pleitear o cargo de escrivão? Olha, eu cheguei até visitar a delegacia de plantão na época, para saber. Mas, assim, por que escrivão? Porque eu sou afeito aos documentos, a papel. Eu gosto de produzir papel. A advocacia nada mais é do que você também, dentre as atribuições do advogado, é fazer petição, fazer ações judiciais, fazer peças, recursos. Então, assim, eu tenho essa afeição para poder elaborar documentos. Eu disse, não, eu vou fazer para escrivão. Que, diga-se passagem, o agente também tem que ter uma afeição a papel, porque ele também faz relatório de investigação. É uma polícia judiciária, tem que produzir documentos. Então, eu disse, rapaz, eu tenho uma afeição para papel, eu vou para escrivão. Eu pensei, assim, a grosso modo foi assim. A sua cabeça foi, escrivão é mais escritório. Meio que ligou, né? Não, o escritório e tal, então eu vou para escrivão. E aí eu fiz o concurso de escrivão, na época, para a Polícia Civil. E o concurso da Polícia Civil são etapas, né? Então eu passei a primeira etapa e fui fazendo isso, em paralelo, fazendo outros concursos. Passei no TRE da Paraíba, mas não fiquei bem colocado, fui passando em outros concursos, mas não fiquei bem colocado. E o Polícia Civil, eu bem colocado na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte e passando nas etapas. Fui fazendo as etapas, né? Prova escrita, subjetiva, aí, prova prática, enfim, aí foi, terminou. E agora, o curso de formação? Chamado para o curso de formação. Aí eu disse, e aí? Vou enveredar para a polícia, eu quero a estabilidade, eu quero, né, me fixar. Quer dizer, você estava como concurseiro, atirou para vários lados, dentro da formação que você tinha, que era de direito, e o da Polícia Civil, na verdade, foi por uma situação. Apareceu, você fez. Isso. E no final das contas foi o que chamou mais depressa aí. Foi. E aí você encarou. Foi, exatamente. Encarei. Aí teve o curso de formação. Chamou para o curso de formação. Quando chamou para o curso de formação, aí eu pedi a exoneração do cargo do TRE. Diz, olha, eu vou ter que sair porque eu vou para o curso de formação. Curso de formação 4 meses, eu não podia mais ser visitado do tribunal por 4 meses. Então, pedi exoneração, fui para o curso de formação. O curso de formação começou em julho e terminou em novembro, ainda na época do governo Iberê. E aí o curso de formação, quando terminou, meu amigo, não chamou foi ninguém. Ninguém. O concurso terminou, ninguém. Por isso que esse último curso de formação foi uma vitória chamar 300 e poucos candidatos, porque na época não chamou ninguém. E terminou o curso desempregado. E agora, com filho, como é que faz? Aí foi um dos momentos mais difíceis, né, que eu passei, porque eu estava desempregado, sem perspectiva de ser chamado, o ano girando, porque governo diferente que ia assumir na época, o que é que ia fazer? Aí foi quando eu me socorri de uns amigos, amizade é tudo, né? Eu tinha um amigo, que é o Matheus, que ele me indicou, na época ele era assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Guamaré, e aí aí me chamou, Randy, vamos trabalhar comigo? Aí eu fui trabalhar com ele. Aí me apresentou lá e tal. E ele acabou saindo de Guamaré porque ele queria. E eu acabei ficando lá em Guamaré. Guamaré, que nós sabemos, né? Então, comecei a assessor com jurídico e acabei sendo lá procurador do município, na área do contencioso. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Certo. Vai comentar, viu? A vida de um policial. Olha só a situação. O Jandir era um assessor jurídico de um tribunal, pediu o desligamento das funções para poder fazer o curso de formação da polícia. Ora, faz o curso de formação, o que é que se espera? Ao término do curso, é chamado. Mas aí, dentro da falta de atenção com a segurança pública e também com os servidores públicos, que a gente vê, infelizmente, sendo a regra na maioria dos estados, todos aqueles concursados não foram chamados. E aí, voltando à vida civil, a maioria, a vida civil, que a polícia civil não era militar, né? Mas volta para a vida normal, vamos dizer assim, com a mão na frente e outra atrás, sem perspectiva de nada. E daí você teve que ir até a cidade de Guamaré, né? Dentro de uma oportunidade, graças a Deus que apareceu. Né? Pois é, Eric, e ainda tem um detalhe. No curso de formação, nós não recebemos a bolsa. Ainda tem esse detalhe. Então, eu terminei o curso de formação desempregado
E ainda não recebemos todas as bolsas do curso de formação. Recebemos, salvo engano, foi 2 ou foram 1,5. Então ainda. Deveriam ser 4, né? Era, ainda 4,5, porque terminamos 17 de novembro, salvo engano. Então, assim, além do descaso de não ser nomeado, porque eu estava dentro das vagas, eu estava bem próximo da metade para o início das vagas, além de não estar dentro das vagas, a gente não recebeu a bolsa do curso de formação. Então, eu passei 3 meses desempregado, fui trabalhar em Guamaré. E lá em Guamaré, desempenhando a função de procurador municipal do contencioso, eu lá lancei um programa de rádio chamado Saiba Mais sobre Seus Direitos. É um programa que era desenvolvido por mim e por outro advogado lá nosso que eu digo, advogado amigo meu lá de Guamaré, chamado Ivan Noronha, gente boa, é uma pessoa, um parceiro, um amigo que eu tenho hoje. E aí na época, foi um programa que nós fizemos, e é um programa, toda quinta-feira a gente tinha na rádio lá para atender a população e tirar dúvidas jurídicas, porque no interior a carência da população é muito grande por dúvida, uma simples demanda jurídica, simples dúvida, como é que separa, como é que alimentos, a gente vê muito corriqueiro isso no interior. Agora, se na capital já o que não falta são dúvidas, imagina no interior, que interior, infelizmente o pessoal tem menos acesso à informação. A carência é muito grande, né, Eric? O pessoal do interior. Então, a gente criou esse programa toda quinta-feira, a gente fazia entrevistas ao vivo com a população, perguntando, para esclarecer as dúvidas, e bem bacana. E aí eu trabalhei 4 anos em Guamaré. 4 anos, 3 anos e alguma coisa. Esperando ser chamado. Aí, assim, uma situação dessa, Eric, desestrutura totalmente até o psicológico da pessoa, porque você, aprovado no concurso, com curso de formação, e aí tendo que viajar para poder trabalhar, então, assim, me desestruturou totalmente, né? Não foi fácil nesse primeiro momento. Repito, não nomeou ninguém, então, e inclusive o Estado começou a nomear a conta-gota, nomeava 10, ia nomeando conta-gota, né? Foi quando, em 2014, olha que o curso de formação, nosso concurso foi em 2008, começou em 2008, o curso de formação em 2010, e eu estava menos da metade do número de vagas, eu fui chamado em 2014. Quase 4 anos de espera. Sobre esse concurso em particular, que foi o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte de 2008, ainda tem uma particularidade. Ele só aconteceu porque o Estado foi condenado a fazer. Isso. Houve um processo, né, eu acho que foi iniciado pelo Ministério Público, e o Estado foi condenado a fazer esse concurso público devido à carência enorme de policiais, né, de efetivo da Polícia Civil, que continua, por sinal. Não mudou muito o percentual da carência. Então, um concurso já feito a partir de uma condenação judicial, e daí tem todo esse rolo aí que você está explicando. Prossiga. E aí é importante frisar que, para chegar, você falou muito bem, para chegar essa nomeação em 2014, não foi à toa também, como você falou. Além da decisão judicial e tal, teve também a briga na época de sindicato. Teve, inclusive, se você for lá no Simpal hoje, você vai ver lá, tem uma foto com ainda pessoas que tinham feito o curso de formação, que estavam aguardando em mobilizações do sindicato. Por quê? Porque uma das pautas do sindicato na época era também a nomeação dos concursados. Então, a luta do sindicato na época já tinha essa demanda. O presidente do sindicato na época, o agente Paulão, não era isso? Eu acho que era, salvo engano, era Vilma e Paulão, alguma coisa nesse sentido. Eu não me recordo realmente. 2014 era Paulão, mas eu não sei se já estava dentro da estrutura do sindicato, mas eu me recordo bem de Paulão militando aí nessa causa. Acho que Vilma também no início, né? Tem uma foto lá que eu vejo, é Vilma. Agora sim, o presidente na época realmente eu não me recordo agora, nesse momento. Então, saiu a nomeação. Nomeação em abril de 2014. E aí nomeou relativamente um pouco mais de efetivo. E aí, qual a cidade que eu cheguei lá? Era Zé Carlos, né? O DPCIM na época, delegado. DPCIM é a Diretoria de Policiamento Civil do Interior. É o responsável pelo interior. E ele chegou e disse assim, olha, tem essas delegacias aqui. Era Mossoró, era Caicó. Não tinha nenhuma beira de praia, não? Não, era Pau dos Ferros, São Miguel. Só sertãozão. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu vi lá? Caraúbas. Disse, opa, vai ser essa aqui.
Aí eu disse, eu tinha um amigo meu que estava indo para lá, Caraúbas, eu disse, vamos para Caraúbas. Não tenho medo não, vamos para Caraúbas. Aí, Deixa eu fazer um parênteses aqui para contextualizar. As pessoas que não são do estado do Rio Grande do Norte, né? A gente está falando de um concursado que tomou posse, entrou na polícia no estado do Rio Grande do Norte. Caraúbas é uma cidade que fica no Alto Sertão, no sertão do Rio Grande do Norte, e tem alguns episódios na segurança pública do estado que são bem famosos, inclusive de lá de Caraúbas foi que surgiu a primeira quadrilha do Novo Cangaço, do chamado Novo Cangaço. A quadrilha dos Carneiro, que depois prosseguiu, ramificou-se noutra quadrilha, que é a quadrilha de Valdetário Carneiro. Então, essa é uma história que fica para outro momento, mas em virtude de ter acontecido esses episódios da segurança pública, Caraúbas tem aquela fama de lugar assim pesado em termos de segurança pública. Ninguém vem para Caraúbas ser policial sem deixar a família preocupada. Né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Caraúbas, como você bem contextualizou, tem todo um contexto no estado do Rio Grande do Norte de preocupação de crimes. Inclusive, quando nós fomos para lá, na época ainda tinha barricadas nas estradas. Sim, sim. Inclusive, policiais civis, na época da delegacia nossa, que a gente trabalhou, passou por uma barricada, inclusive teve que trocar tiro com vagabundos, né? Então, assim, na época que a gente foi para trabalhar, ainda tinha essas barricadas de fechar a estrada e fazer assaltos. Então, foi para uma cidade muito perigosa. E naquela época o Marizal era a mais perigosa, mais violenta do estado. Não sei se você se lembra. O negócio era o seguinte, tava Caraúbas e o Marizal, duas cidades que são próximas, né? Dá para você tranquilamente morar numa e trabalhar na outra, por exemplo, para vocês entenderem a distância. Caraúbas eu já apresentei um pouco, e o Marizal nessa época era tida como a cidade mais violenta do estado, sendo que o estado era considerado o mais violento do Brasil. Então daí vocês tiram como é que era a região, né? Cidade tão pequena, mas tão violenta o Marizal, né? Aí para também contextualizar, o que é que rolava muito lá? Então, o escrivão Jandir já falou, né? Ainda havia assaltos com barricada, o pessoal botava tronco no meio da pista para assaltar, tinha coito do Novo Cangaço, né? Nas caatingas circunvizinhas, pistolagem dando pelas canelas, então tinha era um celeiro de pistoleiros e criminosos assim, mais ou menos famosos no estado nessa época, né? Então, realmente um lugar que trazia muitas preocupações para a segurança pública pelo alto índice, né, de violência. Isso. E aí, eu comecei a trabalhar em Caraúbas, tinha uma equipe lá formada, uns já saindo, porque já estava lá faz tempo, e eu comecei a trabalhar na época com o delegado Anderson Dutra Tebaldi, caba bom, me ensinou muito do cartório, mas o que é que eu me identifiquei? Aí foi quando me despertou a Polícia Civil. A polícia Civil, como um todo, é muito dinâmica. Por isso que é apaixonante. Você não consegue, você não vê todo dia a mesma coisa. Todo dia você vê coisas diferentes. E lá em Caraúbas é um aprendizado. Tem seu lado perigoso? Tem. Mas tem o aprendizado. Qual o aprendizado? Você vê de tudo, meu amigo. De tudo que você puder imaginar, você vê na cidade de Caraúbas. De tudo. De todo tipo de violência. E a bandagem lá, quando quer matar, vai e mata e acabou-se. É esse estilo, o Oeste é desse estilo, né? Eles matam friamente e é nesse estilo. Então, assim, foi um aprendizado. Comecei a trabalhar com meus amigos, com as pessoas lá, conheci amigos, e foi aí que eu comecei a gostar de ser um policial civil e aprender o que é uma polícia judiciária, de fato. Quando eu entrei lá, né? Eu entrei em maio, em Caraúbas. Quando foi em agosto, em setembro, houve uma grande nomeação da Polícia Civil. Na verdade, o restante. Setembro, outubro, houve um restante da nomeação, porque, inclusive, o concurso estava para se expirar. E aí eu também tive em Caraúbas, tive a oportunidade de trabalhar com o Eric Gomes, que eu tenho uma amizade até hoje. A gente vai criando amigos, né, nessa polícia, graças a Deus. Eric Gomes, o delegado. O delegado hoje é o diretor do DEICOL, né? E aí trabalhei em Caraúbas com ele ainda. E depois, quando saiu essa grande nomeação, eu tive a oportunidade de trabalhar em Lages. Lages do Cabo Gi. Vamos falar um pouquinho mais de Caraúbas, né? Pela importância mesmo na sua história. Então, quer dizer, você passou de um concurseiro que fez um curso de formação e levou um chá aí de espera de 4 anos. Quase 4 anos. Aí
foi assumir, já não tinha essa vocação toda. Isso. Aí quando assumiu porque era o concurso mesmo, mas a vibração mesmo, a pouca que tinha, já não tava mais essas coisas. Mas chegando em Caraúbas, apesar de ser um lugar quente em todos os sentidos, né? É quente de temperatura, é quente de bandidagem. Aí, mas lá você vestiu a camisa da polícia. Vestir e lá, em razão do efetivo, que é pouco no interior, você acaba fazendo tudo. Esse foi o pulo. Porque eu fazia o papel, mas eu ia aprender na rua. Então, o que é que acontece? Eu acabei gostando do ciclo completo. Aquela história que você pensava do escrivão para ficar no escritório já caiu por terra. Você começou a meter pé na porta. Exatamente. E eu participei de várias operações, entendeu? Várias prisões na rua. E quando chegava lá, botava no papel. Não tem coisa melhor de botar no papel aquele que participou da rua. Porque eu sei os detalhes, como ele estava, o que aconteceu. Então, assim, eu colocava no papel com gosto. Tava ali tudo na minha mente, eu colocava. Então, dá uma facilidade melhor para você dissertar aquele resumo. Então, foi onde eu despertei para a Polícia Civil. Para o pessoal sentir um gostinho aí, diga aí qual foi o caso assim que você acha que tem o maior destaque desse momento, você lá em Caraúbas. Uma ocorrência aí, um caso. Uma ocorrência. Eu peguei uma ocorrência lá em Caraúbas de um furto dentro dessa delegacia. Um furto. Os bandidos, na época, a gente recebeu, porque quando você tem um plantão da regional, as situações dos problemas das regionais, os flagrantes das regionais são encaminhados para as delegacias municipais. E aí chegou na delegacia municipal uma droga para a gente encaminhar para o ITEP. Uma droga apreendida. Prendida para encaminhar para o ITEP, né? E aí nós fomos encaminhar no outro dia que a gente ia encaminhar para o ITEP, porque o ITEP é em Mossoró, né? Então, só contextualizando, você tem que passar salvo engano, por governador de Serra Rosada, exatamente, para deixar em Mossoró. Então, no outro dia a gente ia no ITEP deixar a droga. Era uma certa quantidade de droga, não era muito, mas era uma certa quantidade. E aí o delegado, a equipe estava ouvindo algumas pessoas de outro procedimento, uns menores. Beleza, quando foi no outro dia, quando a gente ia pegar as drogas para poder levar para o ITEP, cadê as drogas? Os menores invadiram a delegacia e furtaram as drogas. Então esse dia para mim foi emblemático porque... Pessoal folgado, hein? Folgado, Caraúbas é assim. Então tinha que mostrar o poder da Polícia Judiciária. Então a gente identificamos, passamos o dia, Eric, naquele trabalho de investigação, de condução, não sei o quê, e a gente conseguiu, ao final da noite, pegar toda a droga apreendida. E, obviamente, que todos foram autuados, e aí, obviamente, que isso aí moeu por vários até a madrugada, porque a gente foi deixar os presos, tive que ter um dos participantes na época, foi uma mulher que tem guardado a droga, a gente teve que deixar a mulher lá no presídio feminino em Mossoró. Eu também fazia essa condução de preso, entendeu? É o que eu gostava. E também tem um caso bem interessante, que foi... Para fechar esse caso, o recado foi dado à bandidagem. Foi dado à bandidagem. E a gente mostrou que a gente conseguiu, sim, prender. Outro caso também bem emblemático, eu vou citar dois bem rápido. Um foi que um homicídio, né, na zona rural, a menina tinha um caso com um cara e o pai da menina não deixava o relacionamento. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O cara pegou o pai no meio do caminho, na zona rural. E matou ele com uma espingarda de soca, que chama, né? O pai da namorada, com uma espingarda de soca. E a namorada, que estava na garupa, viu quem matou e saiu correndo no meio do mato. Estava toda cortada, enfim. E a gente conseguiu, quando soube desse homicídio, a gente estava na delegacia correndo. A namorada estava na garupa do pai. Do pai. E o cara foi lá mesmo. E o cara foi lá e matou o pai dela. Eu acho que ia matar ela também, porque ela não queria mais ele, porque o pai não queria, e aí ela saiu correndo no meio do mato. Certamente ele ficou com raiva porque o pai conseguiu acabar o namoro. Isso. É o que eu estou entendendo. Isso. Exatamente. Aí a gente, logo que tomou conhecimento do crime, a gente foi até a zona rural, num Fox preto. Você lembra, né? Sim, lembro. Atolou o Fox, né? Porque como é que você anda de Fox dentro da zona rural de Caraúbas? Não tem como. Zona rural de Caraúbas, meu amigo, é imensa. Então a gente atolou o carro na zona rural para chegar na fazenda onde a menina estava. Porque vale salientar que foi de Fox porque era o carro que tinha. É o único carro. O único carro que tinha. Então, a gente foi no Fox Preto, lá, chegou na fazenda onde a menina ficou, porque a menina correu do meio do mato e parou numa fazenda. Na fazenda ligaram pra gente. A gente foi bater lá. E atolamos o carro, era já de noite, o carro atolado, confusão na bexiga.
E aí pegamos a menina lá, ela ouvimos o depoimento dela e tal, e começou todo um trabalho investigativo. E conseguimos, obviamente com o depoimento também dela, né, a gente conseguimos prender o cara, e ele foi autuado e tudo, e foi conduzido para presídio. Então foi um caso bem interessante. E por fim, aí eu também gostaria de deixar bem, é um caso bem interessante, nós estávamos numa ocorrência, numa madrugada, 3 presos. Lá vai eu e o agente conduziu os presos para o hospital, porque nas cidades que não tinha ITEP, a gente vai para o hospital, né? Para fazer o exame. O exame corpo de delito, que o delegado pode nomear aquele perito naquele momento para poder fazer o exame corpo de delito. E aí, perito ad hoc, né? Perito ad hoc. Foi nomeado o médico do hospital e o médico se recusou a fazer o exame corpo de delito, porque ele disse que não era obrigação dele. E aí gerou toda uma celeuma e acabamos, vou resumir, para a gente não esticar, acabamos autuando o médico por desobediência e aí ele respondeu um TCO. Então, assim, para mim, eu acho que foi emblemático porque, assim, a gente tá ali suando, tentando prender, tentando trazer a paz social para a sociedade e as pessoas às vezes não entendem o trabalho, a gente cansado, 3 horas da manhã, que eu me lembro demais, era 3 horas, poxa, caramba, eu vou ter que conduzir esse preço para onde? Para Patu, para Mossoró, então as pessoas, aí mas nesse, a solução que foi dada foi a autuação do médico, e a gente teve que conduzir o preço, né, para Patu fazer o exame corpo de delito. Então, assim, foi 3 casos que eu acho bem interessante em Caraúbas. Vou fazer um comentário, porque certamente alguns médicos vão assistir o programa, mas a realidade é que os médicos alegam que o legista do ITEP, que é o que é habilitado mesmo para fazer esse tipo de perícia, né, que é uma perícia exigida a cada prisão, que é exame de corpo de delito, para se constatar constatar qual é o estado físico, né, da pessoa que está sendo presa, se tem algum tipo de lesão, etc. Aí os médicos que não são peritos do ITEP alegam justamente que eles não têm essa perícia, portanto, não são obrigados a fazer. Porém, e é claro, por trás existe uma outra situação que é o medo da violência, bastante compreensível, né? Então, imagine você é médico, está lá clinicando, tirando seu plantão, você está esperando tratar de doentes, e daí chegam policiais, principalmente numa região violenta como essa, trazendo vagabundos lá, da qualidade pior possível, muitas vezes, o camarada tem medo de se envolver. Mas aí fica aquela questão, né? O Estado não colocou sedes de ITEP em todos os lugares, gerando esse tipo de dificuldade, e sim, o delegado ele tem o poder discricionário de nomear ad hoc, quer dizer, para aquele momento, né? Aquele ato. Aquele ato jurídico específico, ele tem realmente essa discricionariedade de nomear um perito ad hoc. E aí, nesse caso, aí fica a discussão, que é uma discussão jurídica para se render, né? É isso. Se o médico assume ou não assume essa incumbência. É um problema a ser resolvido. Em 2014, a gente tinha uma realidade bem diferente, né? Assim, tinha assim, poucos médicos no ITEP, né? A gente tinha o Fox com a cota de combustível limitada. Então, assim, era uma toda... Olha, pra você ter ideia, vou deixar um parênteses aqui, eu, policial civil, na época de 2014, eu recebi um revólver. Nós recebemos um revólver. Não sei se você se lembra, um revólver 38. Com a carga de munição. Com a carga de munição enferrujado. Entendeu? Era emblemático. Um amigo meu, quando ia trabalhar, ele à noite, ele botava um papel toalha, emergia o White Lobe numa revólver, aí botava outro papel toalha para colocar. Então, assim, para diminuir o ferrugem para outro dia trabalhar. Então, assim, a gente recebia revólver. Munição, é só munição para colocar no tambor. Mentira ou verdade? Eu não tô... Não, e eu ainda tenho o acréscimo de dizer assim, isso para trabalhar na linha de frente no Alto Oeste. No Alto Oeste. E você pensa assim, o escrivão no interior. O escrivão trabalha muito no interior. Aquele escrivão que gosta, vai pra rua. Então eu ia pra rua. Então, eu ia pra rua com o quê? Com um revólver. Então a gente recebia revólver, era uma viatura, cota de combustível limitada para você rodar ali. Então, médicos pouco. Então, era uma situação. Hoje em dia teve mais. O retrato da falta de estrutura de verdade. De verdade. E a delegacia, os caos. Caco, tanto é que hoje a delegacia de Caraúbas, por exemplo, ela foi deteriorada e hoje estão atendendo a Central Cidadão, que na verdade era para estar dentro da delegacia do prédio próprio do Estado, né? Mas aí está na Central Cidadão, isso aí não vamos tocar, né? Mas enfim, a delegacia é um lixo, a gente teve que pagar do bolso da gente. Sim, detalhe, quando a gente assumiu, tem mais um detalhe, a gente assumiu que você também sabe que a gente passa 3 a 4 meses sem receber salário.
Ainda tem esse detalhe. Essa realidade até é do servidor público no estado do Rio Grande do Norte. Pois não é. só da polícia, não. Tem que, né? Aí... Aqui tem esse mistério de como é que, por exemplo, a pessoa faz um curso de formação, os dados cadastrais certamente já estão de posse do governo. E a pessoa assume a função e demora 3 a 4 meses para receber o salário, que demora essa para implantação num sistema online. É estranho. Aí, então, assim, eu passei 4 meses sem receber salário, 4 meses morando na delegacia, dormindo dentro da delegacia, que lá tinha estrutura. E a estrutura, assim, os quartos, a gente teve que pintar, trazer ar-condicionado e tal, fazer uma estrutura mínima. Mas, enfim, foi um momento que eu mais aprendi na minha vida, em termos de polícia. Tive vários amigos lá que eu conheci, não só na delegacia, como na região oeste, porque ali era uma família. É uma terra muito boa. É uma família. A gente ali teve uma família. Tinha delegados na regional, agência na regional, tinha policiais em Marizal. Então a gente tinha em Campo Grande, então a gente tinha uma família na regional. Então a gente se sentia acolhido. Porque na hora que ele precisasse de uma situação, o amigo de Marizal vinha, o amigo de Patu vinha. Então era família. Por quê? Porque ali a gente vive isolado, minha gente. No oeste, então assim, o perigo e tal, que já circunvizinha naquela região. Então a gente tinha pelo menos esse acolhimento um pequeno comentário para quem acha que Natal, que é a capital, a grande Natal, né? O município circunvizinho Natal está sem polícia, precisa conhecer lá o Alto Oeste para saber o que é uma cidade inteira ter 2, 3 policiais. Pois é, eu visitei o ano passado o interior, eu vi que eram 3 policiais, eram 3 policiais em Campo Grande, que abrangia Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar. Tinha 2 policiais na Regional de Patu, 2 agentes, 2 agentes em Marizal, entendeu? E 3 agentes em Caraúbas. Caraúbas é uma cidade que precisa de um efetivo muito bom e grande. Já cabe até uma DEAN lá, entendeu? Para dar uma ideia do porte, Caraúbas é uma cidade, acho, de 30 mil 30 mil habitantes, no caso, né? Ele está dizendo com 3 policiais. 3 agentes. 3 agentes. Para 30 mil habitantes. O Marizal tem em torno de 11 mil habitantes, aí acumula também Olho d'Água dos Borges. Então vamos colocar aí, tá em torno de 15 mil habitantes, aí para estar uma delegacia com 3, 4 agentes. Então, para vocês entenderem como é que é o cenário. Mas aí a gente acaba gostando, apaixonando. Então, voltando à questão da paixão. Então, eu prendia, eu estava no papel, então eu me apaixonei. Me apaixonei pela Polícia Civil. Apesar da infraestrutura que não tinha, né? Você não tinha uma arma, eu recebia, tinha funcional, tinha um distintivo, beleza. Mas era um revólver. E um 38 para poder você trocar tiro com um bandido na estrada, entendeu? A realidade era essa. Eu, no curso de formação da Polícia Civil, eu não dei um tiro de fuzil. E lá tinha um fuzil para a gente manejar. Entendeu? Eu fui para uma operação do Oeste, onde houve um disparo acidental de um fuzil e atingiu um policial militar. Entendeu? Isso. Então eu fui para uma operação, acho que você estava nessa operação. Estava na operação. Então, assim. Policial da Força exatamente. Então, assim, você vê como a gente tem que ter um manuseio. Então, na época, na nossa situação específica, a gente não teve esse manuseio. Estou falando da nossa situação. Pode ser que essa turma agora evoluiu muito, né? Essa situação. Mas, enfim, então eu me apaixonei. Agora, Jandir, eu sei que agora você vai para a cidade de Lages, mas antes da gente sair de Caraúbas, tem uma pergunta que se eu não lhe fizer, faça. O pessoal não vai gostar desse programa. Me diga uma coisa, aquela problemática toda dos carneiros, Valdetário, aquele que eu já comentei sobre esse assunto, foi um problema de segurança pública que aconteceu nos anos 80, anos 90, teve uma repercussão no estado, foi uma bronca grande. Não é o momento da gente entrar em detalhes aqui, pode ser que isso seja tema de um outro programa, mas você chegou na região de Caraúbas, né, em 2014, e passou lá um tempo, pelo menos até 2015, não foi isso aí? Passei lá até o final de 2014. Pronto. Passei pouco tempo, é isso que eu quero dizer, eu passei pouco tempo lotado, mas eu passei mais 2 anos dando plantão lá. Então continuou na região. Continuei na região, dando plantão com a equipe de Caraúbas. Por cerca de 3 anos, então, você esteve na região. Aí a pergunta para lhe fazer aqui, dos carneiros, o que é que você viu? Quando eu cheguei, nada. Nada. Não tinha, dos carneiros já tinha passado. O que tinha já os bandidos, aqueles bandidos
normais, né? Que faz, porque assim, essa equipe, esse pessoal dos carneiros, que é o Novo Cangaço, poucos eles moravam em Caraúbas, um morava em Natal, então assim, tanto é que a gente vê prisões do DEICOL hoje em dia, pessoas do Novo Cangaço, não em Caraúbas. Então, Caraúbas eles não estão. Não tem nada a ver com aquele contexto passado. Com o contexto passado, quando eu cheguei já não tinha mais. O que tinha violência, tinha homicídios, roubos, Maria da Penha, furtos, mas tinha as barricadas, mas nada vinculado ao Novo Cangaço. Aos carneiros. Aos carneiros especificamente. Lá não tinha mais. A visão que eu tive, trocando uma ideia com você, é que o Novo Cangaço havia cuitos, principalmente naquela região da fronteira de o Marizal com a Podi, uns sítios que tem ali, Pronto. Ação, aí por ali tinha, mas aí, dos carneiros, o que é que eu vi? É uma opinião minha que eu vou aproveitar aqui para externar. Os carneiros são uma família grande. Grande. A grande maioria da família, se não toda atualmente, é só gente de bem. Então tem gente, é uma família grande, bem enraizada, muita gente, até importante na família dos carneiros. Tem artistas também, tem... E aquele episódio todo que aconteceu foi um ramo que teve aquela situação, a situação ficou por ali, foi resolvida, né? À custa de muito sangue, foram tragédias, né? E quando me perguntam, mas chegou lá, como é que foi? E os carneiros? Não, sei, não, dos carneiros eu não tenho nada a dizer em termos de segurança pública. Exatamente. Eu tenho falado de outras coisas, até conheci pessoas dos carneiros, mas dentro de outro contexto, um contexto maravilha. Isso mesmo. Perfeito, Eric. Foi essa a realidade que eu me encontrei também lá. Entendeu? Não encontrei nenhum problema com relação a isso. E eu esqueci de contar até um caso emblemático. Quando eu fui dar plantão, uma das vezes que eu dei plantão lá, estava tendo uma operação do DEICOR em Janduís. E eu participei dessa operação, inclusive lá em campo. Participei lá, foi a madrugada toda, a gente conseguiu prender uma quadrilha de banco que estava tendo lá, que tinha lá em Janduís na época. E cheguei em Lages. Vamos para Lages? Vamos para Lages. Quando eu cheguei em Lages, eu cheguei já em 2014, final de 2014, lotado em Lages. E aí a gente formou uma equipe lá muito boa. E essa equipe boa, a gente conseguiu produzir muitos efeitos práticos. Com o aprendizado que eu tive em Caraúbas, a gente conseguiu colocar em prática em Lages. E a gente fez várias operações em Lages. Lages já não é mais sertão, né? Não. É a região do Mato Grande. Exatamente. Lages do Cabugi. Que, na verdade, Cabugi não é de Lages. O pico do Cabugi não pertence a Lages, né? Pertence a Angicos. Mas chama Lages do Cabugi. E aí, lá a gente conseguiu, sim, dentro do trabalho de polícia judiciária, e aí dentro do trabalho que eu vim falando, que é a questão de prender e colocar no papel, a gente conseguiu desempenhar um bom trabalho, a equipe que estava lá, os agentes muito comprometidos, e aí quando você tem uma equipe comprometida, você tem um trabalho de excelência. Então lá a gente conseguiu sim combater a bandidagem, a gente conseguiu equalizar o tráfico de drogas que tinha lá, fizemos operações de mais de 15 mandados de prisão preventiva. Então, você imagina uma operação com 15 mandados de prisão preventiva, entendeu? As pessoas, em muitos cantos, a gente chegava lá, não tinha nem droga, mas eu não tenho droga, e ficava rindo da cara da gente. Mas aí que tá o detalhe, Eric. E aí eu gostaria de externar para aqueles que estão assistindo a gente. O trabalho da polícia judiciária é justamente fazer um trabalho técnico. É um trabalho de prisão que você já vai com a qualidade técnica. Então, você com essa qualidade técnica, você quando prende essa pessoa, o trabalho da polícia judiciária justamente é esse. Faz o trabalho técnico. Prende, quando prende, investigativo, técnico investigativo, porque um inquérito policial, ele tem várias peças. E dentro dessas peças nós temos, por exemplo, o relatório de investigação do agente que faz, que é um embasamento muito importante para o inquérito policial. E tem um relatório também de inteligência. Então, esses documentos subsidiam um inquérito policial, subsidiam uma busca, apreensão, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, quando você faz um trabalho técnico de prisão, por exemplo, a gente fez um trabalho técnico de 15 mandados de prisão preventiva, nenhum ficou solto, todos foram condenados a mais de 16 anos de prisão. Então, assim, você tem um trabalho desempenhado onde uma possível audiência de custódia não saía, entendeu? Então, assim, é um trabalho que você consegue fazer com mais qualidade, a prisão com mais qualidade. Então, se a gente houvesse hoje, aí eu, assim, vai alertando também um pouco mais na frente, é um gancho. Se houvesse hoje um investimento maior no trabalho, no profissionalismo, na questão de aumento de efetivo, principalmente, você tem que ter um aumento efetivo. Como é que você vai investigar? Como é que você vai produzir relatório? Como é que você vai fazer relatórios de inteligência?
que eu não vou explicar todos os relatórios porque não vem ao caso. Mas como é que você vai fazer um relatório de inteligência sem efetivo? Tem Então, que ter gente para trabalhar. tem que ter gente para trabalhar. E gente para trabalhar a gente dá resultado. E resultados de boa qualidade. Eu vou até fazer um parênteses aí no que você está dizendo. Mas olha, pessoal, quem não tem experiência no ramo, saiba que a vagabundagem teme muito o policial civil, a polícia civil. Por quê? A polícia militar, a heróica polícia militar, está na rua e encontra o marginal. Esse marginal, já sabedor do que pode acontecer, muitas vezes livra o flagrante, né? Como se diz. Então ele está de posse de uma arma, está de posse de droga. Se ele puder, ele joga fora. Ele se desfaz daquele material, passa para uma mulher, né? Para se escudar em termos do... E passar despercebido. Se ele livrou aquilo ali, aí a PM dá em cima, não encontra nada. Agora, um trabalho bem feito de polícia civil é investigativo. Então já teve situações que eu estive, que o cara estava lá chupando um picolé e saiu a mãe dele, a mãe do criminoso, né? Mas meu filho não está fazendo nada, está só chupando picolé. E a resposta que ela ouviu foi: a gente está aqui, não é pelo que ele está fazendo agora, não é pelo que ele já fez. Assina aqui o mandado de prisão dele. Então isso aí é que é o trabalho da Polícia Civil, e é por isso que a Polícia Civil, quando está trabalhando, é tão temida pela vagabundagem. Por isso aí que o escrivão Jandir acabou de falar, e é essa situação que é a Polícia Judiciária trabalhando junto com o Judiciário, já produzindo mandados de prisão. Já chega para grampear e acabou-se. E em Laje eu peguei um caso bem emblemático, um caso de homicídio. Eu acho que assim, o carro-chefe da Polícia Civil é o caso de homicídios, né? E aí que você tem um dos crimes que você tem mais uma repulsa da sociedade. Obviamente tem os crimes contra criança, contra idosos, que são também horríveis, mas assim, um crime de homicídio, eu peguei um caso bem emblemático num crime de homicídio em Lages, que vou tentar resumir bem rápido. A mulher tinha um caso com o marido, ela vivia com o marido normalmente, mas tinha um caso com outro cara. E ela dizia para outro cara: olha, meu marido me bate, olha, meu marido me ameaça, a gente tem que resolver essa situação pro amante. Ela dizia pro amante. E o amante contratou dois rapazes e pegou ele na saída de casa, de manhã cedo. Aí. Esse rapaz era pistoleiro ou era vagabundo? Não? Aí eu vou adentrar no assunto. Dois rapazes. A gente não sabia nem que eram dois. Enfim, pegamos. Aí eu. Poxa, e agora? O que é que a gente vai fazer? Aí eu cheguei cedo, fui pro local de crime, e aí eu disse: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o depoimento dela. Aí ela deu indícios que seria um possível vereador de Fernando Pedrosa. Aí fomos lá, ouvimos o vereador. Aí eu disse: rapaz, vamos começar a investigar essa mulher. E comecei a investigar. Foi em resumo da ópera. E a gente descobriu que ela manteve contato com ele numa noite anterior e na madrugada, com o namorado. O namorado estava em uma pousada na saída de Lages, que o namorado, por sua vez, manteve contato com outras duas pessoas, e a gente acabou descobrindo que essas duas pessoas que ele contratou, nada mais é do que era o pedreiro e um servente pedreiro que trabalhava na obra ao lado da delegacia. Rapaz. Que tinha sido contratado por ele para matar o marido da amante. E aí a gente conseguiu desvendar esse crime, eu digo abertamente, por quê? Porque, inclusive, eles foram condenados a júri popular. Eles foram denunciados a júri e eles foram condenados no júri popular. Eu, inclusive, fui testemunha, enfim, e eles foram condenados. Então, foi um caso bem emblemático e a vítima não, os parentes da vítima estiveram na delegacia agradecendo o trabalho que a Polícia Civil desempenhou. Então, é muito importante o trabalho de investigação da Polícia Judiciária. E também teve teve outros casos bem emblemáticos lá, mas, enfim, eu acho que quando o trabalho policial você desempenha com amor, você consegue produzir bons resultados. E a sociedade agradece. E a sociedade agradece. E realmente, assim, a grita geral da sociedade, eu acho que o problema mais agudo, dentre tantos problemas que a gente tem aí no Brasil, é a insegurança pública, né? Chamam de crise da segurança pública, mas a gente era criança e estava se falando em crise da segurança pública. Que crise é essa? Crise dá e passa. Né? Quem tem uma crise de apendicite é uma dor grande, mas é um momento, depois se resolve, nem que seja uma cirurgia. E na segurança pública é uma crise eterna, né? Então a gente já precisa tratar esse assunto com um pouco mais de seriedade, que o que tem havido historicamente parece que é um descaso com as instituições e pessoas que fazem a segurança pública, por um lado, e por outro lado, uma leniência com o bandido, né? Todas as razões do mundo são colocadas ao lado do bandido
para justificar o ato dele, sem pensar nas vítimas, né? Um exemplo aqui, só citando, é os direitos humanos, que no Brasil a gente só vê direitos humanos para o vagabundo. Não tem direitos humanos, por exemplo, nos hospitais, para as pessoas que estão lá nos corredores. Não tem direitos humanos das crianças sem merenda escolar. A gente não ouve falar desse tipo de atuação das entidades dos direitos humanos. Mas aí, eventualmente, dentro de uma ação policial, digamos, como no Rio de Janeiro, às vezes morrem 20, 25 traficantes armados de fuzil, é a hora que a gente escuta falar de direitos humanos e até representantes parlamentares, né, falando em nome dessa ideia dos direitos humanos. É caso para a gente resolver aqui no Brasil, mas vamos voltar para a nossa entrevista aí. Jandir, rapaz, você contando todas essas histórias operacionais, eu particularmente conheço bem, fica uma ideia na cabeça. De onde é que você saiu das operações, da vida de delegacia, da linha de frente, vamos dizer assim, e foi bater no sindicato? Pronto. Antes de mais nada, eu esqueci só de dizer um detalhe, Eric. Que quando eu comecei a gostar da polícia, eu comecei a fazer curso. E eu fiz aqueles cursos que tem no Federal. E eu fiz na época... Curso da Senasp. Senasp, né? E fiz na época o MTTP. Eu sou o único escrivão da Polícia Civil que fiz o MTTP. Porque existe o CTTP, que é feito pela Polícia Civil, que é uma semana, né? E eu fiz o MTTP, Multiplicador de Técnicas e Táticas Policiais, pelo BOP. É um curso que é um aprendizado de vida. Primeiro, vamos lá. Senasp é Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essa instituição oferece cursos, entre outras coisas que oferece, aos operadores de segurança pública. O que ele está falando é que fez um curso de multiplicador, quer dizer, instrutor de técnicas e táticas policiais no BOP, um curso presencial de 15 dias. Certo. E aí, lá, inclusive, botaram meu apelido de Danoninho. Carinhosamente, os amigos lá da Polícia Militar. Mas, assim, fui tratado muito bem, tratado assim, diga-se passagem, porque fazia várias completas todos os dias de meu dia. O curso é ralação. Ralação, mas assim, um aprendizado como ser humano, como técnicas. Então, isso só reforça o meu amor que eu comecei a ter pela Polícia Civil. Justamente me aperfeiçoar. Agora explica aí pro pessoal de casa o que é uma completa, que você disse que... Completa. Então, exatamente. E quando a gente está no curso, existem as normas do curso. E aí, se você não cumpre as normas, a gente tem as completas, que é o quê? Vacilou, tem que fazer as completas, que é flexão, apoio, né? O meu sugado que chama. E aí a gente fazia geralmente no meu dia, que é um horário bom, bem conveniente. E era várias completas. Aí, mão no chão, punho cerrado. E aí, flexão de braço. Quando chegou na segunda-feira, meus braços, minhas tudo aberta. Aí os cabos diziam, rapaz, você não vai segunda-feira trabalhar, não. Aqui não. Bem nada. Não sei o quê. E na sexta-feira. E na sexta-feira do curso, eu ainda estava de plantão em Caraúbas. Então eu peguei o carro, fui para Caraúbas. No domingo estava de volta, domingo à noite. Não, domingo não, segunda-feira de madrugada eu cheguei. Para chegar no curso de manhã cedo, e aí os cabos, rapaz, você estava aqui, como é que pode? E aí eu estava lá, e eu consegui concluir o curso. Entendeu? Então, assim, foi um aprendizado de vida. Sindicato. Como é que eu cheguei no sindicato? Na época que a gente estava no sindicato, estava em Lages, a gente não tinha uma atuação efetiva do sindicato. Entendeu? Então tinha uma atuação efetiva, perdendo os direitos. E aí eu disse, rapaz, fui convidado para ir para o sindicato, rapaz, vamos para o sindicato para poder ver se a gente consegue dar uma melhorada. Principalmente para aquelas pessoas que estão entrando, não sei o que. Olha, a gente tem que prezar pela categoria como um todo, não sei o que, enfim. Aí eu disse, olha, eu vou ajudar, vou fazer essa contribuição, porque a gente contribui, né? Então, eu vou para o sindicato, vou me candidatar. Na época, eu me candidatei a diretor jurídico do Sinipol, Sindicato dos Policiais Civis e Servidores. Já tinha essa cancha de advogado? Já vinha para quem acompanhou a história, já tinha direito e tal. Então, vou para a parte da diretoria jurídica. E aí, fui para a direção jurídica. Sim, fomos candidatos. Foi candidato chapa única, né? Fomos eleitos, porque mesmo sendo chapa única, tem que ter um número mínimo de votos. E aí... nós fomos eleitos, eu assumi como diretor jurídico, e aí a gente conseguiu desempenhar na primeira gestão um bom papel como diretor jurídico, e aí conseguimos uma demanda em 2019, um aumento, uma questão de reestruturação de carreira, que retiramos os níveis, e pronto. Quando foi em 2000, acho que 2021, estou recordando agora, ou 2020, nós tivemos outra eleição. Nessa eleição, fui convidado para continuar na chapa, mas como vice-presidente, para trabalhar nessa questão política. E aí,
A direção jurídica, que hoje é exercida por Abimael, que trabalha no DECOR, ele disse, não, Judeu, eu não posso me ausentar do DECOR, porque eu estou fazendo um trabalho que também ele ama. Aí eu disse, não, eu vou ficar na vice-presidência, mas eu dou suporte na direção jurídica. E aí, lá eu estou. E aí, assim, o trabalho que eu digo a vocês, meus amigos, não é fácil. Porque, assim, eu estou lá e aí não é fácil para mim. Eu estou vice-presidente, mas não é fácil para mim. Mas por quê? Porque na delegacia eu pego um inquérito, eu consigo desdobrar o inquérito. Eu consigo fazer um documento que é da minha atribuição, eu consigo botar para frente um processo. No sindicato, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer. E principalmente porque tem uma questão política, né? Tem um lado político, né? A gente hoje vive numa conjuntura diferente. Há 10 anos atrás se fazia greves, se podia se fazer greve, primeiro ponto. Se podia fazer greve. Segundo, quando se podia fazer greve, a gente fazia de outras formas, com mais vigor, com mais luta. Então, tinha todo um trabalho diferente daquela época de greve. Hoje não se pode fazer greve. Inclusive, dessa época... Se conseguiu a 270. O estatuto da 270. RN era, a gente pode dizer assim, uma referência nacional, porque era bem aguerrido, tinha situações de greves e outros tipos de manifestações que o Simpol fazia que corria e saía até noticiário nacional. Não só naquela... Aí eu digo a você, complementando sua fala, não só naquela época, como agora também. Quando a gente vai para os congressos, Eric, vai para os congressos da Confederação, Congresso da Federação, o Simpol RN, é muito bem visto. Nós temos hoje, nós conseguimos, dentro de todo o caos a nível Brasil, mas nossa previdência estadual ainda é uma das melhores dos outros estados. Porque a gente sabe que o governo federal, nos 4 anos que passou agora, ele acabou com a previdência da Polícia Civil. Não só Polícia Civil, Federal, PRF, Polícia Penal. Então, assim, ele acabou. Ele acabou com a Previdência. Por quê? Porque eu participei, inclusive, da Comissão de Previdência do Congresso Nacional e a pauta da Previdência era dizendo o quê? Que os policiais civis federais, rodoviários federais, não têm risco de vida, não tem risco de vida. E só quem? Só o militarismo que tinha o risco de vida, a gente não tem. O policial civil não leva tiro. Não leva tiro. Não lida com bandido. O PRF não morre, o PF também não morre, não tem doença. Vagabundo não ameaça. Não ameaça. Então, assim, em razão especificamente desse tipo de... Estou dizendo porque eu vi. Eu estive lá. Então, assim, eu acabei atropelando as conversas, mas, enfim, eu ia para o sindicato para fazer o melhor para a categoria. E isso me corrói. Por quê? Porque a gente sofre muito com isso, porque a gente tem as demandas, a gente tem a luta e muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer. Entendeu? Você me deu uma deixa aqui para fazer uma pergunta, vamos dizer, uma pergunta matadora, é uma daquelas perguntas da lente da verdade. E uma das propostas do programa aqui é isso, é a vida da polícia como ela é. A gente sente da parte dos policiais, de uma forma geral, vamos chamar assim, de todas as categorias policiais, né? Porque eu incluo comentários que eu escuto de policiais militares, de policiais civis, de policiais penais e outros. A gente escuta meio que um senso comum de que as representações classistas, no caso dos militares, as associações, e no caso dos não militares, os sindicatos, né? Porque o militar ele não pode ter sindicato. Então tem as associações PMs e os sindicatos, no caso da Polícia Civil e Polícia Penal. A gente escuta da parte da categoria, em geral, uma insatisfação com as diretorias classistas, porque, no entender dessa base, as diretorias não estão batendo de frente com o governo, não estão agindo com o que você chamou assim, o vigor, para conseguir algum tipo de resultado. É como se o pessoal achasse assim, ou que os sindicatos e associações são parceiros do governo, e aí por isso que a categoria não consegue nada, ou então que são fracos demais, se submetem. Aí o que é que você tem a dizer sobre essa visão, pessoal? Essa sua fala, Eric, é muito, muito importante, porque, inclusive, a gente tem falado isso muito na Assembleia do Sindicato. O Simpol, ele é apartidário. O Simpol, ele não é politizado. Então, nossa bandeira hoje é a Polícia Civil. Isso eu posso avisar que eu estou lá de dentro. Nossa bandeira é a Polícia Civil, são os policiais civis. Então, nós não temos apego nenhum a governo A, governo B. Primeiro ponto que eu falei. Segundo ponto, nós não participamos de nenhuma propaganda do governo apoiando o governo A, governo B.
Se outras associações apareceram, paciência, mas a gente não apareceu. Mas por quê? Nós tivemos uma briga no ano passado pesada com o governo. Nós fomos humilhados no ano passado. Humilhados. Eu disse na Assembleia isso. Eu digo a vocês aqui que estão ouvindo. Humilhados. Fizemos uma mobilização para não perder direitos. Não perder direitos. E aí o governo mandou uma lei, que a lei, inclusive, está sendo discutida novamente pelo Ministério Público. Então, a lei que o governo mandou não resolveu efetivamente o problema, tá certo? Então, a lei do governo do Estado agora, atualmente, então não resolveu. Nós fizemos uma briga pesada, não invadimos, nós ocupamos a governadoria para ser atendidos, entendeu? Então, não é justo dizer que a gente tá favorecendo o governo. Não tem. Agora, sim, o trabalho hoje em dia é político também. Então, a gente precisa fazer um trabalho político. Hoje o trabalho é de bastidores, entendeu? Por quê? Porque é muito fácil eu chegar para você, Eric, não, o Simpol está brigando ele quer equiparar a PF. Por que você quer equiparar a PF? Aí eu pergunto a você, as atribuições da PF é a mesma da Polícia Civil? Vamos começar por aí. Dentro de uma circunscrição diferente. Mas é a mesma? Não, é. Mas eu pergunto, o papel da Polícia Civil, que não é o caso, mas o papel da Polícia Civil é o mesmo dos guardas municipais? Não é. Não, é diferente. Diferente. Então, assim, cada um tem sua atribuição. A atribuição da Polícia Civil, a atribuição do escrivão, agora vamos dar a atribuição do escrivão aqui, eu formalizo o procedimento. Quando chega o flagrante, o meu papel é formalizar o procedimento juntamente com o delegado. O delegado, dentro na presença do delegado, tem que ouvir as pessoas, ouvir o preso, ouvir as vítimas, fazer todas as peças acessórias, que é os ofícios. Então, nós instrumentalizamos os documentos para chegar no Poder Judiciário. Então, a Polícia Civil recebe demandas da PF, da PRF, da Guarda Municipal. Se você a Guarda Municipal prender na rua, leva para onde? Polícia Civil. PM, prender na rua, leva para onde? Polícia Civil. PRF, prendeu, leva para onde? Polícia Civil. Então, assim, nós recebemos demanda de todas as forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte. Nós precisamos instrumentalizar aquela situação, porque sob pena de abuso de autoridade, abuso de poder, enfim. E aí nós instrumentalizamos o documento, em documento e mandamos para o judiciário. Então, é um papel importantíssimo. E isso aí é um passo do escrivão. O escrivão recebe a documentação, faz o flagrante na companhia do delegado. Então, tem todo o trâmite do escrivão dentro do inquérito policial da sua atribuição. Então, o trabalho do escrivão é fundamental. Ele cuida do cartório, ele cuida dos objetos apreendidos. Então, assim, a responsabilidade do escrivão é gigante, tá certo? Então, assim, o trabalho da judiciária é importante. Então, cada um tem sua finalidade, Eric. Você não pode chegar agora e dizer assim, rapaz, eu quero equiparar a Guarda Municipal por Polícia Civil. Não, porque o salário é bom. Não. Minha atribuição é imensa. Minha atribuição é importantíssima. Cada um tem sua importância. Entrando num assunto correlato, já pegando essa veia aí, a gente sabe que a Polícia Militar tem uma demanda já antiga, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, de equiparar o seu salário ao salário da Polícia Civil. Aí, dentro do que você está falando aí, esse contexto aí, você entende que cada um tem que ter o seu salário e cada um tem que ter seu reconhecimento profissional. Salário digno. Digno. Cada um tem que ter. Eu quero que a PM ganhe 50 mil inicial de carreira. Eu quero que pode ganhar, mas não tem como equiparar, porque são atribuições diferentes. São funções diferentes. A Polícia Militar está na rua para cumprir a lei da ordem. Policiamento ostensivo. Tem a prisão, tem o flagrante, prende. A Polícia Judiciária é um trabalho de inteligência, de investigação, de produzir relatório de investigação, relatório de inteligência. É um trabalho muito mais diferente do que a Polícia Militar. Então não tem como ser remunerado igual. Não tem como ser remunerado igual. Entendeu? São atribuições diferentes, são funções diferentes. Entendeu? Agora, em resumo, vou responder diretamente. O Sindicato dos Policiais Civis não é de governo de esquerda e de governo de direita. O governo do Simpol, é dos policiais civis. E nós não somos complacentes com governo nenhum. Agora, hoje a metodologia tem que ser diferente. Não pode ser como se fazia greve do ano passado, antigamente. Tá certo? Mudou até Mudou. Reprime os policiais. Exatamente. Reprime os policiais. Que foi uma greve dos policiais militares que o Supremo decidiu, enfim. Mas o que é que eu quero dizer? É que hoje o Simpol
Pode até falar, mas não é. Não, isso eu falo com você com convicção. E a gente está fazendo um trabalho forte junto ao governo do Estado e, obviamente, que tem os passos, se estão sendo dados. Se não for solucionados, vamos sim para uma paralisação. Por que não? Agora, Jandir, para a gente já encerrar, por causa do tempo, uma pergunta para você bater bola rápida ainda sobre a questão salarial, que eu sei que nosso público vai cobrar, eu vou fazer essa pergunta a você. Por que a disparidade tão grande entre o salário do delegado para o salário do agente e escrivão? Aí agora nós estamos tratando a mesma categoria, né? Na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, existe uma diferença que eu acho que é em torno de 60%, é isso aí, né? Infelizmente, Eric, gestões anteriores do sindicato, onde na época teve a oportunidade de brigar e não brigou. Mas eu acho um absurdo essa disparidade. Os delegados hoje, ele inicial de carreira, recebe 16 mil, alguma coisa, parece, salvo engano. E o final de carreira da Polícia Civil hoje vai para 14 mil, 14 mil, alguma coisa. Então, assim. O final de carreira do agente escrivão, é isso que está falando, é inferior ao inicial do de carreira, inicial. Então, assim, eu acho essa discrepância uma absurda, entendeu? Acho sim que precisamos de um reconhecimento dos agentes escrivães, precisam de um reconhecimento, precisa melhorar o salário. Nós somos um dos piores salários do Brasil, entendeu? Então, assim, a gente precisa equacionar essa situação. O governo do Estado, dentro das suas atribuições, precisa reconhecer o trabalho. Que, diz passagem, um parênteses aqui, nós tivemos esse grande problema agora, dia 14 de março. 14 de março agora, tivemos toda essa crise de segurança pública e o Polícia Civil demonstrou e mostrou para a sociedade o que ela é capaz de fazer. Várias operações com várias prisões, operações de mais de 50 prisões, operações de mais de 30 e poucas prisões. Se você puxar os dados estatísticos aí de todas as prisões que foram realizadas de todo esse período, tenho certeza absoluta que 80% foi da Polícia Civil. Não desmerecendo a Polícia Militar, mas por quê? Porque já existiam investigações. Foi feito investigações, entendeu? Foi aquelas prisões que... Só para dar um detalhe aí, para a pessoa que está nos assistindo, o que está se referindo a essa situação de 14 de março foi a onda de ataques dos narcoterroristas do Sindicato do Crime, do RN, como isso foi notícia nacional, né? Fizeram um ataque aí com bombas, incêndios e homicídios e uma série de outras coisas. E o Estado deu essa resposta e está falando do trabalho da Polícia Civil nesse momento aí. Exatamente. Então, finalizando esse ponto, dizer que a Polícia Civil conseguiu prender líderes desses criminosos fora do Estado, Paraíba, Bahia, mas conseguiu prender como? Com investigação. Com investigação. A Polícia Militar podia prender lá? Não. A Polícia Militar faz o trabalho ostensivo na rua, mas a Polícia Civil consegue. Vai buscar no Iaporco ao Achuí, né? Se chama. tiver investimento. Exatamente. E efetivo. Precisamos urgente de efetivo. O governo do Estado precisa urgente investir em efetivo policial. Porque se não investir, como é que a gente vai combater a criminalidade? Como é que vai investigar? Ter inteligência. Então tem que ter efetivo. É isso aí. Bom, a gente já tem um tempo bom aqui nesse podcast, né? Claro que sempre fica aquela sensação que tem mais coisa para a gente tratar, mas vamos encerrar por aqui essa participação do escrivão Jandir Cortez, o vice-presidente do Sindicato de Policiais Civis do Rio Grande do Norte. E eu quero facultar aí a palavra ao Jandir para que ele lance aí uma mensagem final para o nosso público. Dizer que agradecer a oportunidade, a gente vai acabar aqui falando mais, tem muito debate, a gente podia falar aqui um pouco da Previdência mais, porque foi uma luta estadual, como ficou, para os novos, para os antigos, faltou muita coisa de falar aqui. Não está escusado você aparecer aqui outras vezes, não. Mas assim, agradecer, dizer que o Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, está forte na luta e que esse ano vamos começar a briga com o governo, seja se o governo não quiser sentar com a gente de forma amigável, que a gente possa solucionar um problema do próprio governo que gerou com a lei que foi criada, do próprio governo, que é a 722. Então, se o governo não quiser de forma tranquila resolver, infelizmente, como eu disse a você, tem uns passos. Esses passos serão dados. E aí vamos podemos sim deflagrar uma paralisação. O recado o Simpol não aceita perda de direitos adquiridos já pelo policial. Não aceita perda de direitos. Precisamos urgentemente de valorização profissional.
reconhecimento profissional, inclusive pelo trabalho desempenhado, que vem desempenhando e que está sendo desempenhado. Operações, prisões, repito, nesse período agora aí, foi um trabalho imenso que a Polícia Civil, policiais civis que saíram na segunda-feira, era que chegava só na sexta, em casa, era dando plantão, emendando, dormindo na delegacia. A gente tem casos, entendeu? Diárias operacionais trabalhando dioturnamente para poder combater a criminalidade. Recebendo diárias atrasadas. Atrasadas, de passagem. Verdade. E a valor de alimentação também atrasado. Então, assim, além de... Perfeito, você tocou num assunto que a gente deixou de falar, não foi? Além da desvalorização profissional, a gente vive num estado que não está com salário diários operacionais atrasados, vale alimentação atrasado, mas o policial civil, mesmo nessas situações, infraestrutura de delegacias desfasadas, mesmo assim, nós mostramos à sociedade o que nós somos capazes de prender, de investigar e aí combater o crime organizado como nós combatemos nesse período agora tão crítico. Então é isso, meus amigos. Eu encerro essa edição aí do nosso programa Heróis da Vida Real com o comentário. Você que está assistindo aí já de um tempo o X-Men, os Vingadores, Batman e outros filmes aí, tá vendo como é que é a vida dos heróis da vida real? É desse jeito, é cheio de episódios interessantes e com muito sofrimento. É assim que os heróis da vida real vivem a vida de verdade. Então, quem vai para o cinema, assistir lá os Vingadores, ver Wolverine lá sofrendo ferimento e se recuperando na hora. A situação do herói, do Wolverine de verdade, aquele militar que está numa viatura da RP, aquele policial civil que está dentro da delegacia, aquele policial penal que está passando a chave nos vagabundos da penitenciária, é mais ou menos diferente lá do que dos super-heróis da Marvel, viu? Vá se ligando aí. Continue assistindo nosso programa, dê seu like, curte e compartilhe, beleza?